E essa semana nós estaremos estudando um assunto maravilhoso. Vamos tratar a respeito da Santíssima Trindade. Alguns têm a sua fé baseada no unitarismo, né? Unicismo. Outros em politeísmo, monoteísmo. Então algumas doutrinas aí que se baseiam, né? Alguns com base no judaísmo, outros com base, né, em outras culturas, hinduísmo, budismo, né, ateísmo. Então várias culturas aí que tem a sua base na sua Bíblia, ou no Alcorão, ou no livro de Allan Kardec, ou o que seja. Mas nós somos trinitaristas, acreditamos na doutrina da Trindade, e é aquilo que nós iremos estar aprendendo essa semana. Então, desde já, antes de eu entrar aqui, gostaria de estar fazendo os agradecimentos, agradecendo você por estar conosco mais uma semana. Muito obrigado por você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Eu te agradeço. Peço que você continue conosco. Continue aí conosco, nos ajudando. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu ok ali, deixe o seu comentário, critique se for possível. Se não for, deixe o seu joinha lá e faz aí, né, a sua divulgação ao nosso canal para estar ajudando as pessoas a estar aprendendo aqui juntamente conosco, e também nos ajudando aí em algum comentário que você tiver, para nós podermos estar adquirindo mais, né, conhecimento, adquirindo mais forma melhor de estar trabalhando aqui. Então, desde já, quero te agradecer, continue conosco. Vamos lá, né? Vamos aí entrar mais um assunto, aqui, lição de número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Então é isso que nós cremos, nós acreditamos em um único Deus, porém que se divide aí em 3 pessoas, porque nós temos textos bíblicos aí, nós temos comprovações escriturárias aí que nos direciona a acreditar que Deus não é igual o monoteísmo judaico acredita, um único Deus, um único Senhor. Nós acreditamos sim que existe um único Deus, mas porém que subsiste ali em 3 pessoas distintas. Então nós vamos entrar aqui nesse assunto para estarmos aqui estudando junto essa questão. Porque muitas das vezes é um paradigma, né, que as religiões elas acabam encontrando para poder aí estar discutindo filosofias, discutindo ciência, né, envolvendo tudo aí na questão aqui, na pessoa da Deus aqui, na pessoa da Trindade aqui. Vamos lá, texto áureo nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Então olha só, parece que, olhando assim, parece assim que é um texto comum, parece ser um texto comum, mas é um texto aqui, né, do Novo Testamento, aqui, que já é a base da Trindade no Novo Testamento. Nós temos também a base da Trindade no Antigo Testamento, mas porém você vai ver aqui claramente que o Novo Testamento, os judeus ali no Novo Testamento, eles já acreditavam, né? O próprio texto aqui de Mateus capítulo 28, verso 19, ele já vai estar dando aqui o entender aqui de uma trindade, de 3 pessoas ali que agia ali naquela época ali. Então, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, né, a primeira pessoa, e o Filho, a segunda pessoa, e do Espírito Santo, a terceira pessoa aqui, que faz parte dessa triunidade aqui. A verdade prática vai dizer assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então você não consegue ver uma trindade ou 3 pessoas ali diferenciada no seu poder, na sua autoridade, na sua glória, na sua substância, no seu poder,
distinto, eles têm os mesmos atributos. É um Deus que subsiste em três pessoas com os mesmos atributos, porém em três pessoas diferentes. O próprio Jesus, quando ele disse, né, ali em João, quando ele fala que quem vê a mim vê ao Pai, e quem vê ao Pai vê a mim, ele não estava querendo dizer que ele e o Pai eram a mesma pessoa, né? Ou igual alguns trinitarianos acreditam, né? Algumas filosofias a qual nós vamos entender aqui, nós vamos passar aqui para você, né, que falava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era uma pessoa que agia em três formas. E também os maniqueístas lá que achavam que eles tinham agia assim em um rosto, cada um agia em um rosto. Jesus, ele veio, se encarnou como a figura do Filho, né, usando ali a figura do Filho. E o Espírito Santo também, que era o próprio Deus, vem aqui e age aí em formato de Espírito Santo, mas sendo a mesma pessoa do Pai. E o Pai, eles falam que o Pai é o Supremo, mas essas outras que se faz conhecer aí. Mas nós sabemos aqui que a Bíblia ela não vai tratar dessa forma. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso de 4 a 6 e 2 Coríntios 13, 13, que vai dizer assim, 1 Coríntios 12, verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só que coisa interessante. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vai ver que aqui também o próprio apóstolo Paulo, ele apresenta aqui a Trindade aqui, escancaradamente. Ele fala a respeito do Espírito Santo, ele fala a respeito do próprio Jesus e ele fala a respeito do próprio Deus que também que opera tudo em todos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, nós vamos ler assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, amém. Então aqui também o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai impetrar ali a bênção apostólica ali para aquela comunidade ou para aquela igreja de Corinto, ele vai impetrar aquela bênção apostólica, apresentando também aqui as três pessoas que fazem parte da Trindade. Ele fala a respeito do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, três pessoas aqui, esclaradamente aqui. Comentário, vamos lá. Nossa introdução vai dizer assim: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Como nós lemos lá, né? Como nós lemos na lição passada nós tivemos aí, né, com base aí no Shema. O Shema, ele foi a base ali a respeito do monoteísmo cristão, judaico, né? Que os judeus, eles criam apenas num único Deus. Aí por que isso ele foi apresentado ali, aquela forma de acreditar em Deus sendo um único Deus? Nós sabemos que o próprio Abraão, que nós vamos entrar aqui na lição, falando a respeito do patriarca Abraão, o próprio pai Abraão, quando ele foi chamado para sair da sua terra, ele sai ali de Ur, ali dos caldeus, né, de uma cidade idólatra, de uma cidade que era uma cidade que acreditava ou que tinha vários deuses ali como base da cultura, da crença daquele povo ali. Então Deus, ele olha ali para Abraão e ele vê, né, Abraão, aquele homem ali que fazia parte daquela cultura, mas porém tinha algo de diferente nele. Então Deus pega e chama Abraão
e vai falar para ele: olha, sai da tua terra, olha, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Então Deus já fala: olha, abandona a sua cultura, abandona o costume da terra, olha, deixa o seu costume familiar, abandona a sua família, deixa a sua família aí e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Porque Deus não queria que Abraão se prendesse num lugar que ele quisesse se prender, ou que ele ficasse num lugar que ele escolhesse. Não, Deus aponta, Deus fala: olha, eu vou enviar você para uma terra diferente, uma terra que lá você vai me adorar de verdade. Então foi essa a primeira questão aqui. Nós vemos, né, um povo que começa ali a adorar vários deuses. Então isso já vinha do costume, desde o costume de Abraão, da época do patriarca Abraão, já vem o costume de adorar esses vários deuses. Aí depois, mais para frente, passa Abraão, Isaac, Jacó. Quando Jacó ele tem as 12 tribos ali, os 12 filhos, né, que para frente, mais na frente seria as 12 tribos, eles vão ali para o Egito, descem para o Egito e ficam ali por 430 anos. E nós sabemos aí, né, qual era o costume dos egípcios ali. O Egito ele era uma terra de deuses. Eles acreditavam no Deus que tinha cabeça de boi, de coruja, né, de pássaro, de águia, de várias coisas ali eles adoravam. Poderia ser qualquer deus, rã, ou que seja, ou chacal, eles adoravam, eles tinham aquilo como Deus. Então tudo aquilo que era um animal, eles tinham ali como Deus. Tanto que quando Deus ele manda as pragas ali para tirar o povo do Egito, Deus manda 10 pragas ali, e na teologia eles acreditam que as 10 pragas era confrontando aqueles deuses principais ali do Egito, ali aonde nós podemos entender ali. Então olha só, uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costuma fazer determinados grupos tidos como cristãos. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra língua. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. Então você vai ver que o apóstolo Paulo ele apresenta 3 pessoas e ele vai falar ali da forma que Deus agia, da forma que Deus age na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então você vai ver um Deus, né, um Deus agindo ali em 3 pessoas, claro, um Deus em 3 pessoas, apenas um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Segundo, a bênção apostólica. Nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, vai dizer assim: há que certo paralelismo com a bênção sacerdotal, de lá em Números 6, 24 e 26. Essa saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Não parece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade. Então, vamos se dizer, né? Parece até que Paulo não... Em contrapartida, você vê que Paulo não está tentando explicar ali na bênção apostólica a Trindade, mas sem querer explicar, ele já deixa ali bem específico ali a respeito do que eles acreditavam na Trindade. Segundo tópico aqui, o Deus Trino, uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho. E o verbo era Deus, que está lá em João, no capítulo 1, verso 1. Vamos estar lendo aqui. O Evangelho, segundo escreveu João, ele vai falar a respeito... Ele vai falar a respeito da Trindade. Olha só que coisa maravilhosa nós vamos ter aqui. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo. Então você vê que no começo da criação ali, no princípio da criação, quando Deus começa a criar todas as coisas, você vê a pessoa do Pai, né, na criação, na ação ali, né, na ação positiva ali do Pai, e
o Filho sendo apresentado como verbo, né? O verbo, aquele que conversava com o Pai, ou as palavras ali, né? Que nós não conhecíamos Deus, claro que ainda nós não tinha sido criado, o ser humano não tinha sido criado. Deus começa a criar as coisas de cima primeiro, né? Os céus, né? Primeiro, e depois a parte da terra, e depois, mais para frente, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Mas você vê aqui que Jesus, ele foi apresentado como verbo, e o verbo estava com Deus. Olha só, ele fala aqui que o verbo, ele estava com Deus no princípio da criação, e o verbo era Deus. Então você vê que o evangelho aqui deixa bem claro, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aquele que conversava com o Pai no começo da criação era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você vai ver aqui que o próprio evangelho também, o próprio João aqui, o evangelho aqui vai falar a respeito de que Jesus participa da criação, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele participa juntamente ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ver que a pessoa do Espírito Santo também estava ali no princípio da criação, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das coisas quando estava sendo criada. A Trindade. O subtópico 2 vai dizer assim: a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Gênesis 1, verso 26, Isaías 6, 8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu e ele. João 16, verso 7 e 16. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus aqui, ele já apresenta, ele já mostra aqui que existe o Pai e o Espírito Santo, porque em João, né, no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Jesus também, ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar outro Consolador que vai ficar com vocês, ou vai estar com vocês até o fim. Olha só, o Espírito Santo, Mateus 28, 19. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante seu ministério acerca de si mesmo e do Pai, Mateus 11, 27, e do Espírito Santo. A igreja desde a antiguidade resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, a igreja, né, a igreja do primeiro século, ela já estava baseada nessa doutrina. Então, a igreja do primeiro século, ela já estava baseada nessa doutrina da Trindade. Terceiro aqui, as crenças inadequadas, os monarquianistas dinâmicos. Vamos lá, aqui para nós entendermos aqui, né, algumas crenças, né, daquela época, a qual tinha como base aí alguns acreditavam na Trindade, outros acreditavam, né, apenas em um Deus. Vamos lá. A doutrina da Trindade tem sido motivo de controvérsia antes e depois da Reforma Protestante. Entretanto, aceita pela maioria dos cristãos. A distinção bíblica dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aceita pelo cristianismo de modo geral, não a coloca na categoria de um triteísmo, como se fossem três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Então, nós não somos triteístas, que acreditamos em três deuses, né? Como aí alguns acreditam aí que existe três deuses. Que nem eu costumo dizer, né? Eu não estou ofendendo, não, pelo contrário, não sou de ofender a religião dos outros, mas infelizmente o catolicismo romano, eles têm colocado Maria
via a pessoa de Maria como se fosse uma pessoa que fazesse parte ali, né, da trindade. Então já não é mais uma trindade. No catolicismo eles não acreditam numa trindade, então eles já colocam uma quarta pessoa ali para endossar ali a trindade. Então já não basta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora você tem uma mãe, né? Que no catolicismo eles acreditam na mãe de Deus, mas nós sabemos que Maria, ela foi uma mulher comum, né? Que teve o privilégio de dar à luz ao Jesus homem. Porém, após isso, nós sabemos que ela, como todas as outras pessoas, morreram e está aí esperando, né, o arrebatamento, a ressurreição, para poder ser arrebatada juntamente com aqueles que forem salvos aí. Continuando aqui, o epiteto da Trindade foi dado por Tertuliano, 155 e 222 depois de Cristo, um dos primeiros apologistas cristãos. Embora ele mesmo não tenha elaborado muito bem sua defesa acerca da Trindade, Orígenes 185 e 254 depois de Cristo estabelece níveis desiguais entre as três pessoas, como a subordinação do Filho ao Pai e a subordinação do Espírito Santo ao Filho. Ao criar esse pódio, Tertuliano diminuiu a divindade do Filho e do Espírito Santo. Essa distinção de poder, mesmo que não goze de amparo bíblico, povoa o imaginário dos cristãos devido à forma retórica como se concebesse essa hierarquização natural. Primeiro o Pai, depois o Filho e subsequentemente o outro Consolador. João 14, verso 14, a qual eu estava falando aqui. Mas você vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles gozam dos mesmos atributos. Então, na verdade aqui, eles querem colocar, no caso esse Tertuliano, diminuir aí a trindade, a deixar o Pai como principal, o Filho mediano e o Espírito Santo como abaixo dos três. Então cada um na sua hierarquia. Mas nós sabemos que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos, os mesmos poderes. Amém? Então continuando aqui. No Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo, começou-se a discutir acerca da Trindade. Nesse concílio, Jesus ganha consubstancialidade em relação ao Pai, ou seja, ele é coessencial com o Pai. O assunto voltou à tona no Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, no qual a discussão girou mais em torno da divindade do Espírito Santo, mas foi Santo Agostinho, 354 e 430 depois de Cristo, que reelaborou a doutrina, tornando-a mais compreensível. Então, vamos dizer assim que nós temos aqui o Santo Agostinho, né, um dos patristas da Igreja Católica, que levanta aí a doutrina da Trindade com mais louvor aí. A doutrina da Trindade foi alvo de algumas controvérsias ao longo da história, tanto no seu todo quanto em parte, como é o caso da controvérsia ariana, que tinha como objetivo discutir a divindade de Cristo apenas. Os movimentos antitrinitarianos apresentam diferentes formas de discutir o assunto. Monoteísmo hebreu, a qual os hebreus eles acreditam, né? Eles têm como base um único Deus, né? Qual nós temos aí a consciência e sabemos que pros judeus, né? Para os judeus, eles não acreditam em Jesus como Messias. Então eles ainda esperam o Messias, mas eles acreditam em um único Deus ali, né? O monoteísmo judeu ali. Monoteísmo é o nome que se dá à crença em um só Deus. No mundo há três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O cristianismo, que foi gerado dentro do judaísmo por Jesus, o Messias que os judeus rejeitaram, jamais aceitou a ideia de que haja três deuses, conforme as declarações bíblicas.
a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Deuteronômio capítulo 4, verso de número 35. O famoso Shema, a qual nós estudamos a lição passada, né, que vai falar, ouve Israel, né, o Senhor teu Deus é o único Deus, que nós sabemos o porquê, qual foi a base de Deus ter dado o Shema a Israel, ou ter, né, induzido eles a ter ali o Shema como base da doutrina judaica, porque ele, para diferenciar o Deus de Israel dos demais deuses que aquela época fazia parte ali, né? Então vamos lá, continuando aqui, houve, que no caso Shema houve uma declaração de fé repetida diariamente pelos judeus, declara haver somente um Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Jesus referendou as palavras do Shema, e Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, verso de número 29. Então você vê que Jesus ele já enfatizava a respeito, né, de Deus como o único Deus. O monoteísmo do grego monos, único, e teísmo ou theos, Deus, é o ensino que admite haver somente um Deus. De acordo com o teísmo, esse Deus único mostra-se interessado no homem, interagindo com ele no transcurso da história. Então você vê aqui que Deus ele se apresenta como Deus, mas porém ele continua aí se apresentando na queda do homem. Jesus lá no Gênesis também, né, no capítulo 2, no capítulo 3, vamos ver aqui, Gênesis, quando nós temos aqui no capítulo 3, né, nós temos aqui na queda do homem, a tentação e a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui no verso de número 15, que fala assim, o verso 14 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém, verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Então você vai ver aqui que Deus já estava apresentando aqui que da semente da mulher, né, da semente da mulher viria um, porque nós sabemos que quem tem semente, na verdade, é o homem, né? O homem que deposita a semente no útero da mulher, porém, ajuntando ali com a semente do homem, mais ali, né, o óvulo da mulher, a gente sabe que se torna ali a criança. Porém, nós sabemos que quando ele fala, e ele está falando aqui do Espírito Santo, ou do próprio Deus enviaria o seu filho, e ele seria ali gerado ali no ventre da mulher, apenas a gestação feminina, sem a participação masculina. Então, nós sabemos que isso vai ali confirmar a presença de Jesus ali como Deus. Tanto também o próprio Isaías, também capítulo 9, se não me falha a memória, ele vai falar a respeito do próprio Jesus, que seria Deus conosco. Então ele já estava apresentando a pessoa de Jesus ali. Então a primeira aqui que nós vamos estudar aqui, a religião, né, ou filosofia, né, que defendia a respeito de outro pensamento que não era o trinitarismo, né, era o arianismo. Do 2º para o 3º século, a igreja cristã foi apresentado sinais de distanciamento dos ensinos apostólicos.
As heresias do primeiro século, tais como o gnosticismo, antinomianismo e o próprio judaísmo, ganharam corpo e abriram espaço para que outros desvios doutrinários encontrassem espaço no seio da igreja, principalmente quando os teólogos enveredaram pelo caminho das especulações filosóficas. No terceiro século, a heresia ariana, que punha em dúvida a divindade de Cristo, abriu uma discussão que ressaltou no Concílio de Nicéia. Então nós temos aqui como base no arianismo, né, que abriu ali uma discussão ali, que foi o Concílio de Nicéia em 325, né, nós temos aqui. E que teria ainda desdobramento em outros concílios séculos à frente. O arianismo provém de Ário, né, que é 265 e 356 depois de Cristo, presbítero da igreja de Alexandria. Os arianos diferenciavam Cristo de Deus, dando a ele uma posição inferior e negando a sua divindade. Então nós precisamos, é isso que nós precisamos saber, que ele diminuía Cristo, né, tirando ali a divindade de Cristo. Outra filosofia, apolianarismo, Apolinário, né, que vem de Apolinário, 310-390, atuou como bispo em Laodiceia no final do quarto século. Opôs-se às ideias de Ário, negavam a união hipostática de Cristo. Ele não possuía a alma humana, era diferente dos demais homens. Apolinário defendia a divindade de Cristo e dizia que o Logos substituiu o espírito humano para protegê-lo do pecado. Então nós temos aqui essa doutrina ou essa filosofia de Apolinário. O terceiro aqui é o socianismo. Há dois nomes na origem do socianismo: os italianos Paolo Fausto Sozzini, 1539 e 1604, e seu tio Laulius Socino, que o influenciara. Ambos eram chamados de socinos. A doutrina, que é conhecida pelo movimento com socianistas, desenvolveu-se na Polônia, para onde se transferiram para o socianismo. A Bíblia somente deve ser compreendida pela razão. Então vamos dizer assim, né, aqueles que se basearam na doutrina apenas da razão. O monarquianismo, né, essa palavra transliterada do grego para monarquia significa governo centrado em uma só pessoa. Então nós temos aqui na revista, fala a respeito, né, de que eles acreditavam no único Deus, né, no caso que como monarca, né, e eles tinham base, né, foi usado por Tertuliano para designar aqueles que negavam a divindade de Jesus. Essa é a doutrina das Testemunhas de Jeová. Essa doutrina era comum no segundo e no terceiro século da era cristã. Então vamos dizer assim, temos aqui, né, uma base aqui no monarquianismo, aqui uma base da Testemunha de Jeová, que acreditam nessa doutrina. Nós temos aqui o unicismo, né, que são as principais aqui. O unicismo, Paulo de Samosata, século II, e Artemão, aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma só pessoa. Algumas igrejas evangélicas hoje são unicistas, usam o nome de Jesus para se referir tanto ao Filho quanto ao Pai e ao Espírito Santo. Batizam em nome de Jesus, alegando que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo, é modalista. Espírito Santo. Então nós temos aqui, né, os unicistas, né, que eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Nós temos aí a igreja, né, a igreja dos próprios
os próprios uma banda, né, conhecida, né, uma banda conhecida aí no mundo gospel, né, que eles têm essa doutrina aí, né, no unicismo aí. Unitarianismo. Vamos lá. A unitarianismo acredita na unidade absoluta de Deus. A igreja, esqueci de falar, mas a igreja é o Voz da Verdade, né? Então a igreja é a Voz da Verdade, eles são unicistas e eles acreditam aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, Jesus aí, por causa da questão do nome, que Pai não é nome e Filho também não é nome. Vamos lá, unitarianismo. Unitarianismo. O unitarianismo acreditam na unidade absoluta de Deus, diferentemente do unicismo, que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações distintas da mesma pessoa. O unitarianismo não vê dificuldade em aceitar o Filho como divino, mas não no mesmo sentido que o Pai, visto que não compartilham da mesma essência. Embora não negue a divindade de Cristo, enxergam em nível inferior do Pai. Então você vê aí que nós temos aí várias doutrinas, né? Várias doutrinas que infelizmente estão baseados aí nos próprios pensamentos filosóficos deles. Mas nós sabemos aqui e temos base, né? Nós temos bases bíblicas aqui para defender aqui que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, eles são pessoas distintas uns dos outros, né? Distintas uns dos outros, porém que têm os mesmos atributos, né? Vamos aqui no tópico aqui, o tópico 4 aqui, que vai dizer assim: a resposta às objeções acerca da Trindade. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão, mas esse movimento estão equivocados, pois mais de 100 anos antes, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a ideia de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. O credo não traz informações alguma sobre o Espírito Santo. Então, no concílio aqui, nós vemos somente a discussão a respeito do Filho. A definição de Tertuliano. Ele foi o neologista da igreja, que criou o termo Trindade na seguinte declaração: todos são por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos aqui, né, no caso de Tertuliano, que coloca aí, né, na forma vamos dizer aí, de uma hierarquia. Formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos de Anastácio, que combateram os arianos e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios basílicos de Cesareia, Gregório Nissa e Gregório da Nazianzo. O credo de Niceno, Constantinopla, reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Então nós vamos ter aí, né, com base nisso tudo, a colocação aqui agora no concílio de Nicéia, né, a base total aí da Trindade. Só para nós encerrarmos aqui, nós vamos aqui ver uma conclusão aqui que desse comentário aqui, que diz assim: a doutrina da Trindade encerra o mais elevado nível de revelação de Deus, de modo que não se pode conhecer e muito menos compreender a Deus, senão na ótica bíblica de um Deus em três pessoas.
Como compreenderíamos a pessoa de Cristo, sua natureza, seus atributos e suas obras, se não ouvíssemos com Deus, como Deus? Como poderia ser Ele o Salvador do mundo se não fosse Deus? Como poderíamos confiar na sua promessa de voltar e levar-nos para o céu, a menos que fosse Deus? E para que não paire dúvida de que ele e o Pai são pessoas distintas, como entender que ele orava ao Pai e que o Pai dera testemunho dele, chamando-o de meu filho amado, a menos que fosse uma pessoa distinta do Pai. E quando ao Espírito Santo, a quem Jesus chamou de o outro Consolador, como ele poderia ser a mesma pessoa que o Filho, se o próprio Filho o chamou de outro Consolador? Então, você tem aqui uma base clara, né? Uma base clara aqui. E para nós encerrarmos, vamos ler aqui em Mateus no capítulo 3, Mateus capítulo 3, verso de número 13, que vai falar a respeito aqui do batismo aqui de Jesus. No batismo aqui nós temos a base clara aqui da Santíssima Trindade, ou das três pessoas aqui comparecendo aqui no ato do batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Então você vê a primeira pessoa que é visto, o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Então você tem ali a pessoa do Espírito Santo se aparecendo ali com o formato de uma pomba, porque o Espírito Santo, ele é Deus, porém nós não conseguimos observar o mundo espiritual. Então ele se apresenta ali, como uma pomba e vindo sobre eles. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Aí você pode dizer: mas como assim o Espírito Santo aparecer em formato de pomba? Ele é Deus, ele aparece da forma que ele quer. Isso se apraz a ele fazer. Agora, aí você vê também uma voz do céu falando, dando testemunho a respeito do filho. Olha, esse é o meu filho amado, a quem a minha alma tem prazer. Então você tem aqui, a respeito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o próprio Filho ali em carne, sendo batizado, e as duas pessoas ali que faziam parte da Trindade também ali comparecendo. E nós temos também no capítulo 4, nós temos também o Espírito Santo levando Jesus para ser tentado no deserto. Conclusão: diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Então nós vemos ali também no final, ali no Apocalipse, o próprio Filho, o próprio Filho ali se apresentando diante de João, como o Cordeiro, e como o próprio Filho ali, o próprio Deus que viria ali para buscar a sua igreja. Então nós temos aí base contundente para acreditar aqui na doutrina da Trindade. Então desde já gostaria de estar agradecendo. É uma lição que, vamos dizer assim, não é uma lição fácil, mas porém nós temos bases, com a própria Bíblia, ela tem bases claras, que não precisa você ser teólogo, você ser mestre, para você entender que há um Deus, um único Deus, que subsiste em três pessoas, porque o próprio Pai enviou o Filho, e ele veio e se tornou carne e habitou aqui, o Emanuel, que habitou conosco, morreu por nós, consumou o seu ato da salvação à humanidade, e foi. E o verso de João capítulo 14, verso 14, vai falar que ele enviou um outro Consolador que era igual a ele, que é a mesma essência, o mesmo poder e autoridade. Então desde já quero te agradecer, pedir que continue conosco, deixa seu comentário, seu like, tá? E fique conosco aí, continue conosco nos ajudando. Muito obrigado
por você estar conosco. Amém. Deus abençoe.